Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Newton, eu sou especialista em higienização de estofados da empresa NS Clean. Você vai me ver muito nesse canal aqui. E o nosso vídeo de hoje, ele vai falar sobre um assunto muito polêmico que todas as pessoas têm dúvida. E os clientes questionam muitas vezes por que se dá para fazer ou se não dá. Como hoje está chovendo, é um dia onde na maioria de quem trabalha com isso, tem uma dificuldade em vender o seu serviço num dia chuvoso. E qual que é a dúvida da maioria dos clientes? Consegue fazer? Não consegue fazer? Ah, vou cancelar, não vou cancelar. E hoje eu vou te dar algumas dicas de como você resolver esse problema de uma forma simples. Meu nome é Newton, sou especialista em higienização de estofados, sou da NS Clean. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos, que chegue mais pessoas, tá bom? Bora lá pro vídeo. Pessoal, hoje é um dia muito chuvoso e na maioria das vezes, quando acontece isso, muitas pessoas que contratam seu serviço às vezes acabam cancelando. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa contrata o serviço, está um dia quente e se você não tem, se você não tem o costume de pesquisar e ver a meteorologia, se vai chover, se não vai chover, muitas vezes acabam se cancelando os serviços. Tá? Como que eu faço? E eu vou passar esse insight para vocês. Geralmente quando os meus serviços são todos programados, assim como na maioria dos higienizadores são programados. Eu vejo a meteorologia, como está, e antes da pessoa me perguntar, eu já falo sobre isso, que a higienização de estofado pode ser feito tanto com chuva, com sol, tempo nublado, só não se consegue fazer o serviço se a pessoa não estiver na casa ou se ela for viajar, mas o resto se consegue. Então isso é uma coisa que você sempre tem que falar para o seu cliente quando você for tratar esse serviço. Eu me lembro que no começo, muito antes, quando eu comecei a minha empresa esse ano ela faz 10 anos, muitas pessoas, ou eu não sabia, às vezes a gente acabava contratando, marcando o serviço e a pessoa, às vezes no dia de eu fazer o serviço, a pessoa cancelar. Aconteceu várias e várias e várias vezes. Tá? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. E eu sei que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo têm essa dúvida e muitas vezes de alguma forma fica triste porque algumas pessoas aqui dependem do serviço, mas algumas também têm esse serviço como uma renda extra. Mas eu quero dizer para você, higienização de estofados é um serviço onde você pode ter ele todos os dias. Você pode fazer, tá? Você tem que saber como você vai conversar com o cliente, como você vai marcar o serviço, tirar as dúvidas antes disso, tá? Um tempo chuvoso como hoje, você pode fazer o serviço, tá? E você pode, após o trabalho de secagem após a finalização do trabalho, você pode falar para o cliente se ele tem um ventilador e você deixar o ventilador ligado, porque a temperatura ambiente, o vento frio também seca e ele ajuda a acelerar a secagem quando está chovendo. Claro, muitas vezes vai existir da pessoa querer ter filhos, as pessoas ter gato, cachorro e muitas vezes não conseguir segurar. Mas a gente sempre tem que esclarecer para o cliente que é aquele momento que ela vai precisar deixar aquele animalzinho preso até que se seque, ou a criança em algum ambiente até que se seque. Você tem que saber dar algumas opções para o cliente no sentido dele poder fazer o serviço com você. Como, por exemplo, que dia que a senhora não vai estar em casa porque eu trabalho com uma agenda programada
que dia que a senhora não vai estar em casa que a gente possa fazer, ou digamos que você mora numa região muito úmida, que chove lá uma semana, enfim, tem cidades que cidades são mais quentes, tem cidades que chove mais, enfim, você tem que saber contornar esse trabalho de alguma forma. E você dá essas opções, como aconteceu comigo. Geralmente quando eu marco serviço com o cliente, eu pergunto, eu vejo meteorologia, falo, ó, vai chover e tal, mas o sofá fazendo higienização, ele vai secar. Não tem como ele não secar. Até porque o tempo mais úmido ele demora um pouco mais. Só que tem um porém, você nunca pode encharcar muito o tecido, geralmente quando é num tempo muito úmido, muito chuvoso. O que eu tenho percebido, eu tenho visto e tenho acompanhado alguns vídeos de algumas pessoas, alguns profissionais, profissionais iniciantes, profissionais já que estão na metade do caminho, profissionais que já têm uma certa experiência, já não tem esse problema. Mas tem encharcado muito tecido e ele demora muito mais para secar, tá? Então, assim, quando você trabalha numa região que o tempo é muito úmido, você não precisa encharcar muito o tecido. Você tem que procurar o mínimo possível umedecer ele, que você umedeça o tecido e umedeça um pouco a espuma para que o processo de ação do produto ele esteja agindo na espuma e esteja agindo no tecido, tá? Quando é um lugar onde é mais quente, até não tem tanto problema porque ele vai secar, porque o que seca é a temperatura, tá? Eu ouço muito de cliente, eu vou contar a minha experiência de 10 anos que eu tenho, muito cliente falar para mim assim, ah, mas eu vou pôr o sofá no sol porque no sol seca mais rápido. Não, não, não pode, não pode. O que que acontece quando você coloca o sofá no sol? Vamos falar de um tecido macio, pode ser um chenille, um suede, um camurça, um veludo. Quando você faz uma higienização e você usa os produtos e você faz todo o processo adequadamente como você aprendeu e a pessoa coloca no sol, ele vai secar rápido, vai tirar toda a ação daquele produto que teria que ficar ali para o tempo de secagem natural e também ele vai ressecar o tecido. Vou contar uma experiência aqui que eu tive com um cliente que eu fiz o trabalho, expliquei para ela que não poderia secar no sol porque ela ia perder toda a textura do tecido, poderia amarelar e ela teria que deixar o sofá na sombra. O que que ela fez no dia seguinte? Isso eu descobri porque eu fui atender um outro cliente na mesma rua e quando eu passei na frente da casa dela eu vi o sofá no sol. Aí eu fui até essa cliente e falei para ela, falei, meu Deus, a senhora colocou o sofá no sol. Ela falou, ah, eu coloquei no sol porque eu ia receber visita, tal, tal, tal. Eu falei, não, 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 a senhora perdeu. Ó, passei a mão assim, o sofá tava parecendo uma lixa. Então todo aquele trabalho, aquelas 3 horas que eu tive no período da tarde, se perdeu quando ele foi para o sol. Então é muito importante você, porque as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. Quem não sabe das coisas, mas ela não sabe porque ela não foi informada. É diferente de quem sabe e faz e cai no erro. Então, você que trabalha com higienização de estofados, você precisa, de alguma forma, explicar para o cliente, fazendo todo esse processo de higienização e explicar o que pode e o que não pode. Isso é muito importante dentro da nossa profissão de especialista de higienização de estofados. Você também pode usar o ventilador para secar na casa do cliente. Geralmente eu não levo ventilador, mas tem cliente que tem ventilador, já aconteceu de eu deixar ali enquanto eu estou fazendo outro, ele vai secando. Também tem um secador PET. Ele é um secador, não é barato, mas é um secador que ajuda a secar rápido dentro de um tempo chuvoso. Isso não pode se tornar rotina do serviço, porque o que acontece? Vou dar um exemplo de produtos que eu uso aqui, da Spartan. Extraction, Clean by Perox e Alpha Fresh. Tem esses produtos, um produto é para limpeza, um produto é para alvejar e um produto é para desinfecção, alvejante, é tudo ao mesmo tempo.
O Clean by Perox, ele é um produto que ele, mesmo depois dele estar no tecido, ele continua agindo até a secagem e ele permanece ali dentro, tá? Isso é comprovado se você é uma pessoa que faz o trabalho e vê isso. E lê, aprende, tá? Esse é um trio. Desde o meu início de higienização, eu sempre usei Spartan, Extraction, Alve Fresh e Clean by Perox. Aí, um tempo eu fui mudando um pouco, testar outros produtos, muito bom, mas a gente sempre tem uma certa fidelidade com algum desses produtos, tá? E eu digo para você, todo produto, desde que você saiba fazer, e ele dá certo, produtos profissionais. Mas, falando desses produtos da Spartan, o Clean by Perox, ele tem esse processo de, mesmo depois de agindo, depois de secagem, ele continua ali, né, nesse processo de desinfecção, que é muito interessante isso daí. Tá? Quando você faz a secagem dele rápido, ele perde essa ação, mas é uma exceção para você atender um cliente que precisa do sofá uma certa rapidez, tá? É uma forma também de você ganhar o cliente e de repente você fazer o serviço e ele saber que você fez, secou o sofá, se entregou para ele no mesmo dia. Isso é muito legal. Muito legal você trabalhar dessa forma também, tá? Então, duas formas. Você usar o ventilador em tempo chuvoso e você usar um secador em tempo chuvoso. Quando o tempo tá bom, não precisa. Geralmente eu marco um serviço de manhã e outra tarde. Geralmente é mais de manhã porque eu faço trabalho, o sofá ele vai ter a secagem na tarde, na noite, na madrugada, no outro dia de manhã ele já pode usar. Então isso seria o que eu faço. E dificilmente eu acabo perdendo o cliente por causa disso, porque eu consigo informar ele e quando acontece dele de chover, ele já sabe que estava quente, choveu, pode ser que demore um pouco mais, então ele já está ciente daquilo. E gente, aí no outro vídeo que eu for fazer, eu vou falar sobre como que eu faço para que o cliente não desista e não cancele o serviço. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês falando sobre isso. É muito importante. E eu descobri isso, foi muito tempo. Clientes desmarcando o serviço comigo. Aí eu tive que montar uma estratégia e até hoje eu uso ela e eu consigo fazer serviço sem cancelamento. Isso é muito importante para você não ter. O que acontece? Muitas vezes a pessoa marca serviço, chega lá no dia ou no dia que você está pronto para ir, você perde um serviço e a pessoa cancela. Então são processos, são situações que você vai aprender no seu dia a dia. E se você é um profissional e você quer aprender, você sempre tem que estar lendo. Não existe um higienizador que estacione. Até que tá bom, não. Nós vivemos em constante aprendizado. Isso é muito importante. Tá bom? Então, recapitulando para vocês aqui. Quando for um tempo chuvoso, você pode usar o ventilador, temperatura natural, ambiente, ar frio, e quando também você pode usar um aquecedor quente. Né? Não é... Tem esse pet que ele é um pouco caro, mas tem um que é um pouco mais barato. Se você procurar no Mercado Livre, você encontra ali. Então, assim, você que é higienizador. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o nosso ramo ele não está saturado. Tem muita gente entrando nesse ramo de higienização de estofados. Muita gente. Por quê? Porque é um ramo que você não precisa de muito investimento. Eu vou fazer vários vídeos explicando para você tudo isso aí. Então, que você, dentro do teu trabalho, não perca serviço por causa de tempo chuvoso. Você dê alternativas para o cliente. E sempre na objeção que ele vai falar assim, não vou fazer porque vai chover, porque não vai secar. Você usa essa estratégia de falar, não, com o tempo chuvoso pode fazer, tempo nublado pode fazer. A única diferença é que ele vai demorar para secar, mas nós temos uma alternativa de colocar o ventilador ligado que ele vai ajudar na aceleração da secagem. Eu tenho certeza que você vai contornar a situação e você não vai perder o serviço por causa disso. Tá bom, pessoal? Então esse vídeo que eu fiz aqui foi para esclarecer você dentro, né, dessa possibilidade de você não perder cliente. Beleza, pessoal?
Não deixa de seguir. Nós vamos começar a colocar vídeos aqui para dar essas dicas para você, tá? Então, se inscreva no canal, compartilhe para que esse vídeo possa chegar até outros profissionais que precisem dessas dicas. E você tenha excelente serviço na sua empresa. E aprenda e entenda uma coisa: todo trabalho que é feito com conhecimento, trabalho que você sabe como resolver situações, objeções do cliente, tenho certeza que você vai conseguir muito serviço. Às vezes pessoas não conseguem porque numa primeira objeção ela não tem nem o que responder, mas isso se aprende estudando todos os dias. E eu sei que todas as pessoas especialistas, profissionais dentro desse trabalho, sabem como se sobressair. Se você está iniciando nesse ramo, você ainda não sabe, me siga que aqui eu vou dar várias dicas para você, como fazer, de que forma fazer, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido no teu ramo, ser um ótimo profissional de limpeza. Até o próximo vídeo.